O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá, o Poder Público, o podcast de política de público está de volta. Está comigo Sónia Sapaz, editora de política do Público, olá. Helena Pereira, editora executiva, e São José Almeida, redatora principal do Público. Hoje vamos falar do antigo Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, ter sido constituído arguido no processo de Tancos, que é uma movimentação de que depois vamos discutir se estávamos à espera ou não, e de outros temas. Helena Pereira, estavas à espera de ver o Ministro da Defesa a ser constituído arguido no caso de Tancos? Assim, surpreendeu-me todo este processo e tudo o que foi a intervenção do Ministro e mais as declarações públicas que ele fez sobre isso levantam dúvidas, mas confesso que não estava à espera que fosse constituído arguido. Pode não ter havido furto nenhum. Porquê? Como não temos prova visual, como não temos prova testemunhal, como não temos confissão, por absurdo, podíamos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado. Estão a perceber o que eu quero dizer? Até porque o que eu estava à espera, primeiro, era que fosse constituído arguido o chefe de gabinete de Azeredo Lopes, o Martins Pereira, se não me engano o nome, que foi o chefe de gabinete que recebe o dito do memorando que provava ou que tinha indicações de que a PJM estava em diálogo, em negociações com os autores do assalto para que fosse entregue, como acabou por ser entregue, as armas sem que lhes acontecesse nada. Pronto. E esta pessoa ainda não foi constituída arguida. E assim eu estava à espera e estranho até hoje que ainda não tenha sido chamado por causa disso. Agora, um ex-ministro constituído arguido por denegação de informações, que é uma espécie de obstrução à justiça, que tem a ver também com o tal memorando, que afinal ele terá tido ou não conhecimento, e a pessoa que o terá entregado ou não está ausente deste processo, realmente parece-me algo novo. E levanta-me ainda aqui outra dúvida, quer dizer, surpreende-me aqui outra coisa, que é o Ministério Público ter estado à espera, aparentemente, do fim das conclusões da Comissão de Inquérito, para depois vir São anunciar... 2 dias depois, não é? Assim, esta coincidência parece-me um pouco inacreditável. Sendo certo que a Comissão de Inquérito concluiu pela não responsabilidade política de ninguém, não é? A Helena diz uma coisa que é curiosa, a história do chefe. Porquê é que o chefe de gabinete, se no centro disto tudo está o memorando do encobrimento, porquê é que o chefe de gabinete se mantém sem estar livre ouvido, e solto? não é? Enfim, o ex-ministro também está livre e solto. Mas porquê é que fica fora disto? O que dizem as peças que têm sido escritas sobre este assunto é que há suspeitas de que ele terá interferido no natural curso do processo e estava a par do encobrimento. Eu só entendo a ausência do chefe de gabinete disto tudo se os investigadores estiverem a falar de um momento anterior ao memorando. Ou seja, se o ministro soubesse, se eles desconfiarem que o ministro sabia do encobrimento, mesmo antes de ter conhecimento desse memorando. Daqui, da maneira como as coisas nos estão a ser explicadas, é essa a conclusão que eu tiro. É que o ministro, em todas aquelas ocasiões que se mostrava... sei lá, ele mostrava-se perdido no meio de tudo o que tinha acontecido. Às vezes parecia que estava a brincar com o assunto, não era? Sim, então depressa dizia que, sei lá, sobre houve algum furto, falava em tráfico de armas, depois dizia que não tinha certeza sobre o que faltava realmente. Quer dizer, se nós todas olharmos agora para trás e ouvirmos aquela declaração do pode não ter havido furto nenhum, se calhar ele nessa altura já sabia que havia ali
Um encobrimento. E houve ainda uma declaração deles fuziante quando é anunciado o achamento, que até na altura parecia um bocadinho descabida. É que ouvirmos agora tudo o que ele disse, e eu estive a fazer há pouco esse exercício num levantamento de frases para o nosso online. Lermos agora tudo o que ele disse, de facto, o que é que Isto é um processo... O que é que isto quer dizer? Foi um processo um bocadinho alucinado, todo ele, não é? Mas não... O comportamento do ministro foi sempre muitíssimo duvidoso em relação a isto. Começa aquilo quando acontece, não sei se lembram disso, quando acontece o roubo, quando se descobre que o roubo tinha acontecido, passado uns dias, o primeiro-ministro estava ao centro do país, passado uns dias o Presidente da República é que toma a iniciativa de ir lá e convoca o Ministro. Manda o Ministro ir com ele. É uma coisa surreal. O Ministro a estar lá. Exatamente. Não é? Portanto, quer dizer, todo o comportamento... Isto foi mais ou menos há 2 anos, 2017. Do ex-Ministro da Defesa, em relação a este assunto, foi tão absurdo que eu não sei se ele denegou, se escondeu, se omitiu, se não sabia mesmo de nada... não sei, não quero dizer mais qualificativos, e também não percebo porque é que ele aguentou tanto tempo no cargo. E aí foi acho muito que tempo mesmo, foi mesmo muito tempo. Ele durou meses demais no meio de uma situação que toda a gente no país São José, porque é que tu achas que ele durou tanto tempo e porque é que Costa não forçou a demissão? Porque na realidade António Costa começou a achar que a coisa era irreversível muito o ano e tal depois. Sim, deve ter, claro, mas eu penso que quando o Primeiro-Ministro faz aquela remodelação provocada pela demissão de Azeredo Lopes, o Primeiro-Ministro queria fazer uma grande remodelação depois de aprovar o orçamento. Isto antecipa-lhe os planos, portanto ele devia estar a aguentar, como estava a aguentar outras coisas, outras pastas com problemas para outro momento, e depois acaba por fazer essa grande remodelação em dois momentos, precipitado por isto. Eu não sei se ele até foi apanhado de surpresa, não sei, porque eu não sei o que é que também o Primeiro-Ministro sabia ou não sabia sobre isto. E também não sei se a decisão da demissão foi do próprio Ministro, ou se ele foi convidado a ter essa decisão pelo Primeiro-Ministro. Isso para mim nunca ficou claro. Uma coisa que a Comissão de Inquérito eu acho que ajudou a perceber é a fazer essa cronologia muito clara de ele demite-se, portanto para mim ele foi demitido pelo Primeiro-Ministro, porque a cronologia mostra que ele demite-se 2 horas depois de ter chegado, depois do Costa ter pedido que lhe entregassem em São Bento um morando, e depois de repente ele demite-se, portanto aí a minha ideia também é de que ele foi convidado a demitir-se. Diga uma coisa. E nós demos a notícia nesse dia de que já há no interior do governo, não se lembram? No dia em que ele se demite, nós damos a notícia de que já há no interior do governo insatisfação e incómodo. Sim, antes dele se demitir. Que ele estaria à beira da demissão, da saída do governo. Digam uma coisa, o que é que vocês acham que este caso pode ter algum impacto para o próprio António Costa, ou o facto de Azeredo ter saído do cargo em outubro, suponho eu, limpou o Primeiro-Ministro do impacto do caso Tancos? Eu acho que no caso de se vir a demonstrar que tanto o Ministro como que o Ministro e o Primeiro-Ministro sabiam de tudo, aí não terá... Aí nem o facto de ele se ter demitido limpará a consciência de política de António Costa. Neste caso, eu acho que ele não está necessariamente envolvido. Acho que o facto do Ministro ser arguido não vai beliscar o Primeiro-Ministro, como houve outros casos de ministros arguidos que não beliscaram o Primeiro-Ministro, como foi quando Miguel Macedo foi constituído arguido. No caso dos vistos gold. Não se pode exigir nenhum tipo de responsabilidade política a Passos Coelho
no caso dos vistos gold, aqui o Primeiro-Ministro tinha a obrigação de tentar saber tudo o que se passava, era um caso público. Arrastou-se durante tempo demais. O Presidente da República insistiu sempre muito que tinha de saber tudo, até tinha de se levantar todas as pedras, descobrir-se até ao último detalhe. Mas não creio que ele, imagina, eleitoralmente vá ser prejudicado por causa disto. E São José, o que é que tu pensas? Eu penso que o caso Tancos tem para prejudicar o Primeiro-Ministro e o PS é todo o caso Tancos. Todo o caso Tancos no que tem a ver com a responsabilidade política e o pouco empenho do então Ministro em assumir e em dirigir o assunto, em mostrar o interesse que o poder político tinha em que aquilo fosse averiguado. São as Forças Armadas, a bem ou a mal é material militar, quer dizer, entra numa dimensão de segurança nacional. Portanto, eu acho que a erosão eleitoral que o caso Tancos faz no PS, aqui isto é a cereja no bolo, não é? Quer dizer, é todo o conjunto do processo e todo o aparente desleixo com que o poder político encarou este assunto, que eu penso que poderá, em algumas pessoas, criar alguma azia em relação ao PS e a votar no PS. Agora, este pormenor... Para mim, este caso mostra mais que há um Estado dentro de um Estado. Os militares acham que são um Estado à parte. E todas estas coisas estranhas que acontecem, que nós percebemos que para eles são normais, perfeitamente eles encaram isto com toda a normalidade, negociar com tipos sem serem entregues à justiça. Sim, mas eles acham-se um Estado dentro do Estado, mas a democracia não são, respondem ao poder político, não é? Mas o que isto mostra, põe a nu como é que as coisas funcionam, é isso que é chocante. Aliás, assim que o atual ministro tomou posse, disse ao chefe de Estado-Maior para se ir embora, quer dizer, foi claríssimo logo no mesmo dia. Portanto, a tutela é do poder político, não é? Percebeu que quiseram mudar, quiseram impor as regras democráticas ou as coisas como devem ser. Só espero é que no final disto tudo António Costa tenha a coragem de continuar a defender aquilo que ele já defendeu no passado, nomeadamente quando esteve no governo de Sócrates, que era a extinção da PJM. Eu percebo que todos os partidos, enquanto o processo da Comissão de Inquérito não chegou ao fim, e agora já chegou, não queriam falar nisso, mas espero que nos programas eleitorais em setembro seja claro e que se perceba que não há nenhuma razão para continuar a existir uma PJM autónoma e as pessoas que ainda existem podem perfeitamente ser integradas na PJ normal, como António Costa sempre defendeu. Eu só queria dizer uma coisa muito rápida, que é, há 3 casos, pelo menos, assim que me lembro agora de repente, há 3 casos que mostram que o governo às vezes não sabe ler nada bem o que vai na cabeça dos portugueses e sobretudo o que vai ser importante para os portugueses. Um deles foi os incêndios. Eles não conseguiram tirar logo as devidas ilações e perceber o quanto aquilo ia marcar a sociedade e os portugueses, e a sociedade portuguesa em particular. Outro foi este caso de Tancos. Eles também desvalorizaram totalmente. Acharam que, como era uma coisa lá piada, dos quase uma piada, ninguém ia ligar muito, ia passar pelos pingos da chuva. E o terceiro foi o caso dos familiares que foram nomeados para o governo. Também acho que eles nunca entenderam o quanto aquilo podia parecer mal aos portugueses. E eu acho que a maior parte das vezes António Costa tem a vantagem de saber ler bem o eleitorado. Nestes 3 casos não soube ler muito bem. Tens toda a razão, concordo inteiramente contigo. Aliás, acho que são os grandes casos de divórcio com o país que ele demonstrou ao longo destes 4 anos. Bem, vamos passar para outro tema. Ministros já falam em maioria absoluta. Esta semana, a entrevista pública Renascença, o Ministro da Agricultura, Capolas Santos, assumiu, usando a palavra proibida, a expressão proibida, maioria absoluta seria menos constrangedor. É menos constrangedor um governo que tem uma maioria absoluta do que um governo que tem, para tomar qualquer decisão, de permanentemente estar a negociar essas soluções e muitas vezes, digamos, contornando e torcendo as suas próprias ideias. O que é que isto significa? Vocês acham que o PS e o Primeiro-Ministro vão acabar também, tal como
o Ministro da Agricultura a usar a expressão maioria absoluta? São José. Eu creio que não é? Isto já é uma tradição no PS, que vem do tempo de Guterres. Aliás, é muito engraçado. Se calhar não ganhou a maioria absoluta em 1999 porque não a pediu e não se esforçou. Nós estivemos lá e vimos que aquilo era uma campanha desalmada, uma tragédia. A famosa maioria. Aí aquilo foi tão mal. Nós percebíamos que não ia ter maioria absoluta porque aquilo era uma desgraça. Não sei se isto se vai repetir ou não. O passado repete-se, tem essa coisa. Aliás, é muito engraçado que a Ana Catarina Mendes, na Comissão Política, foi buscar uma expressão criada então por António Vitorino em 99 para a campanha eleitoral, que é: queremos que os portugueses nos deem uma maioria absolutamente inequívoca. Exatamente. Pronto, que é uma forma de dizer maioria absoluta sem dizer. Eu não acho que Costa vá usar a expressão maioria absoluta, porque Sócrates também não usou e teve-a. Mas Sócrates esteve numa circunstância muito particular e nós era o Santana Lopes do outro lado. Nós ainda um dia vamos falar sobre como é fácil para António Costa neste momento atingir a maioria absoluta. Tu achas que é fácil? É fácil do ponto de vista das contas, da matemática. Achas? Costa pode atingir a maioria, o PS pode atingir a maioria absoluta por volta dos 40%. Se o PSD tiver um resultado na ordem dos 25% ou abaixo. Mas isso o Sócrates da esquerda também. Na questão não é essa. O Sócrates precisou ter 44%. 44 e qualquer coisa. Porque o Santana Lopes teve na altura 27,8%. Não é? Quanto maior é a distância, quanto mais baixo é o resultado do segundo partido, mais fácil é ao partido que tem mais votos eleger deputados. E o Parlamento ganha-se, e as maiorias absolutas ganham-se em Portugal em 5 concelhos, em 5 distritos, em 5 círculos, que é Braga, Porto, Lisboa, Aveiro e Setúbal. Se o PS conseguir a maioria absoluta da eleição nestes distritos, a maioria absoluta de deputados eleitos nestes distritos, pode até ter 40% e ter maioria absoluta. Portanto, estas contas com o método D'Hondt às vezes não são muito fáceis. Portanto, eu penso que eles estão a fazer estas contas no PS e sabem que eles podem ainda chegar lá. Se conseguem chegar, não sei, mas porque eu acho que as coisas não estão a correr bem a Costa. O que eu acho mais interessante nessa frase até, e nós podemos todas explorar um bocadinho, é a ideia de que é constrangedor não ter a maioria absoluta. Isto Ou seja, é um atestado aos parceiros. É constrangedor ter uma geringonça, que eu sei que nem todas aqui usamos a palavra, mas ter um acordo bilateral com vários partidos no Parlamento. O facto de ser constrangedor para o governo também nunca ninguém o tinha dito. Ninguém. Isso é completamente novo. Capolas teve o mérito de ser clarinho, de usar o seu pensamento mais profundo. Capolas Santos fala pouco sobre política, mas quando fala é muito claro e muito assertivo. Mas porque ele realmente é isso, dá voz a todos aqueles ministros ou governantes que tiveram que negociar muitas vezes as coisas e chegar ao fim frustrados, porque tiveram que alterar bastante para conseguir o acordo da esquerda. E tem piada porque ele até é tão claro que um dos casos mais graves que ele teve com a geringonça foi precisamente o Banco de Terras, que ele fala na entrevista. Sim. Porque ele tinha o acordo praticamente feito com o grupo parlamentar e depois é um daqueles casos em que a Soeira Pereira Gomes mandou os deputados alterar o sentido de voto e ficou atravessado, esse espinho atravessado na garganta do Ministro da Agricultura, e ele é tão claro que voltou a falar do Banco de Terras por causa das pessoas não se lembrarem. Ele não diz que era menos incómodo ou que era... Não, ele diz que constrangedor. A tem que palavra torcer, tem uma carga. Tem que torcer as suas pensam, ideias. Torcer, aquilo é muito violento. É mesmo eu também fiquei bastante espantada. Vocês acham que Lena e Sónia, Lena, achas que
que o Primeiro-Ministro vai usar a expressão maioria absoluta, ao fim e ao cabo, na véspera do fim da campanha? O Primeiro-Ministro não acredito, não precisa, quer dizer, também porque ele, ao longo de todo este processo, e viu-se agora as jornadas parlamentares do PS, há sempre, o PS tem estas duas forças, as forças mais Bloco Central e as forças mais cardistas. E, por exemplo, nas jornadas o Carlos César foi muito violento também para a esquerda e depois veio o Primeiro-Ministro mais suave. E, portanto, na campanha poderá ser assim também. Ele que dá a cara pelas principais negociações com o PC e o Bloco de Esquerda e Verdes. E depois há os outros elementos que podem vir dizer isto desta forma e isto tudo vai funcionar para a estratégia do PS sem que Costa precise de dizer algo que depois, quando tiver que, se precisar de, no futuro, negociar com a esquerda, que alguém lhe venha cobrar. Sónia? Acho que só se ele se entusiasmar mesmo muito, muito, muito na reta final da campanha, se perder a racionalidade, que é uma coisa que está sempre com ele, que ele pensa em tudo várias vezes, só se por um momento a coisa estiver a correr tão bem na campanha que ele perca a ideia de que, a noção de que não pode dizer isso porque o futuro pode depender de outros parceiros, é que ele acabará por pedir a maioria absoluta. Não estou a imaginar ouvi-lo falar nisso também. Vamos para o último tema, que o PSD, Rui Rio já divulgou muitos cabeças de lista, que têm em comum serem pessoas jovens, pouco conhecidas da opinião pública, que não tenha nada a ver com o velho PSD, seja o que isso for, mas pelo menos até pela idade. Jovens, quer dizer. Por acaso, Filipe Roseta queixou-se de que tem 46 anos e ainda lhe chamam jovem. Eu cá tenho um bocadinho de razão nisso. Nós agora chamamos jovens já não se sabe como antigamente eram jovens agricultores até aos 45 e agora é toda a gente, né? Pronto, mas pronto, pelo menos novas na política, muito novas na O que é que acham desta isto foi absolutamente surpreendente, agora foram anunciados mais uns. O que é que tu achas, Helena? A mim parece-me que foi uma invenção de Rui Rio, que, sublinho, na sua direção não tem jovens, atenção, é uma série de pessoas, até algumas que a gente já não se lembrava que ele foi repescar, uma invenção de Rio para impedir ou tirar das listas todos os críticos, porque vêm os jovens e a seguir vêm os apoiantes clássicos de Rio. Para ele fazer, no fundo, o que Manuel Ferreira Leite fez quando era líder do PSD e teve que formar listas ao Parlamento, à Assembleia da República, em que afastou Pedro Passos Coelho. Portanto, entrando os jovens e entrando os apoiantes de Rio, depois já não vai sobrar lugar para os críticos e ele tem o problema resolvido. Para mim é só isso. Achas que é só pragmatismo? São José, achas que também é só pragmatismo? Eu acho que há um lado pragmático, até porque se nós virmos em pormenor um desses casos, que é o caso de Lisboa, não conheço Filipe Roseta, não sei qual o mérito político dela. Diziam muito bem dela no Cascais, sim, como vereadora. Sim, como vereadora, mas não sei se o currículo dela como vereadora em Cascais, onde parece que presta um bom papel, segundo dizem, mas que isso seja currículo para ser o primeiro da lista na capital. Até porque ela só é há 2 anos. Sim, é verdade. Mas com isto, de facto, ao trazer uma pessoa para a cabeça de lista de Cascais, há um crítico de Rio e já putativo candidato a líder que fica sem lugar na lista, que é Miguel Pinto Luz, não é? Que também é de Cascais. Aliás, é vice-presidente da Câmara, onde Filipe Roseta... Ele pode ficar na lista, não vai em número 1. Sim, quer dizer, não vai em número 1 nem vai em lugar elegível, porque há outras conselheiras para ocupar lugares. Estando a cota de Cascais preenchida... Tapou, não é? E não estou a ver que Rui Rio vai convidar Miguel Pinto Luz para integrar o seu terço de nomes que tem direito a escolher. Portanto, não me parece... Há aqui um lado também, de facto, de jogo de aparelho que pode existir. E pronto, o Rui Rio está no direito de o fazer, não nada contra isso. Agora é preciso perceber que também há aqui esse jogo. Quanto às boas intenções, pronto, eu continuo a dizer que é importante renovar as listas. É importante meter jovens nas listas e no Parlamento, é importante meter gente fora dos partidos no Parlamento, sempre foi, todos os partidos quando podem e conseguem fazem-no. Agora dar o primeiro lugar nas listas
estreantes, sem nenhum ou quase nenhum currículo político, parece-me a mim que pode ser entendido como demagogia. Porque, como a Helena dizia há pouco, e educar-me já, como a Helena dizia há pouco, Rui Rio não convidou ninguém abaixo dos 40 anos. 46. Tem um jovem de 32 anos. Sim, quer dizer... Mas, como secretário-geral adjunto. Sim, mas isso não é direção. Secretário-geral adjunto não é direção política, é direção executiva. Na Comissão Política do PSD. Eu, na altura, fiz as contas à média de idades e era de facto alta. Pronto. Não e, tenho portanto, dúvida nenhuma se ele sobre quer isso. rejuvenescer o partido, se quer trazer sangue novo, faça-o com a sua direção política. Pode fazer também com o grupo parlamentar, mas pôr-se assim enquanto líder do partido, em segundo lugar, ou pôr outros dirigentes importantes e figuras históricas do PSD, até gente que é crítica à sua direção, não lhes dá espaço nem visibilidade, acho que é um erro que não sei, vamos ver como é que resulta. Sónia. Ele não gosta, o Rio não gosta daquela máxima que é manter os teus amigos perto e os inimigos ainda mais perto. mas em relação a estes nomes, eu não, de facto, a maior parte deles não os conheço. Não tem currículo político que nós consigamos ir recuperar e estudar, mas isso é uma escolha dele. Enfim, o que ele conseguiu fazer com isto foi, ao tapar o primeiro lugar já são 10 distritos, não é? Conseguiu, e a não ser ele próprio cabeça de lista, isso é um facto. conseguiu que alguns críticos provavelmente já nem vão nas listas por vontade própria. Alguns já desistiram por vontade própria. Mas... Há alguns que nem aceitariam se fossem convidados. Há alguns e outros que não só queriam ir em aceitariam. número 1, porque acham que entendem. E vamos ver quantos agora ficam pelo caminho também porque não querem ir para número 2. Mas de facto é um argumento, ele próprio não vai a número 1, portanto... E irá como? É um argumento. Irá como? Consta que irá em segundo lugar no Porto, mas o Rui Rio é provavelmente o líder que gosta mais de contrariar as notícias que os Contrariar que os as notícias e não gosta muito do Parlamento também. Agora, deixem-me dizer-vos uma coisa, que é isto tudo, se isto tudo for visto noutra perspectiva, pode ser terrível, que é, e será que o Rui Rio conseguiu convencer outras pessoas para ser número 1 da lista? Será? Pois, não sei. a dúvida fica, de facto. Porque fica essa dúvida. E fica outra dúvida. Ele quer assim tanto ser Primeiro-Ministro. Ele parece que ele contenta-se com o número 2 nas listas. Ele contenta-se com não ser o número 2, de facto. Parece que Tens não toda tem a razão aquele rasgo, aquele ímpeto de querer... Ele diz que sim, claro. E ele claramente tem gerido o PSD como candidato a número 2 de um próximo governo. E acho que isto é um bocado trágico. Mesmo, e ele não quer de certeza dar esse sinal, mas isto dá um sinal de que tanto lhe faz, ser número 1 como número 2. E isso para um Sim, líder, porque mesmo há líderes que nunca que chegaram a não ser candidatos por Lisboa, não é? Ser número 1 no Porto, número 1 em Aveiro Portas. Claro, mas era número 1. Pronto, mas era o número 1, é isso. Agora, era o candidato a primeiro-ministro. É muito interessante esse teu ponto, Sónia. De facto, o Rio tem-se comportado como um número 2. E depois tu tens, imagina, um grande duelo em Lisboa, António Costa, Filipe Roseta. Tens um grande duelo no Porto, não sei quem é que vai ser contra o Mário Centeno, provavelmente. Não, Mário Fernandes. É o Mário Fernandes. Achas que é? Como é que vão ser Está bem, vai esperando. Vai esperando. Não, de facto. Acho que pode ser muito corajoso, mas também convém dizê-lo, é muito arriscado. Porque o eleitorado não conhece estas caras. Claro, e não é parte. E por outro lado, isto tem um certo grau de demagogia, que é: vamos lá buscar gente que não é muito conhecida em política, porque os políticos têm má fama. Quer dizer, mas é para fazer política, portanto... Sim, o Rio também, isso de facto vai na linha do Rio, daquele discurso que ele tem contra a classe política, que se fosse um bocadinho podia dar um grande populista. Contra a classe política, contra a classe jornalística. Esta semana escrevi que às vezes preciso de legendas para eu compreender o Rio. E é de facto isso, às vezes preciso de legendas para este tipo de
de atitudes que ele toma que são inesperadas. Bem, o Poder Público fica por aqui. Voltamos para a semana. Obrigada. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.